Peraí, 27 horas correndo. Caminhando, trekking na subida, correndo no plano e uma descida bastante deslocando-se. técnica na descida. Você falou que tem 4 pontos de parada? Ou... Não, tem vários pontos de parada e que servem também de corte de horário, né? Numa prova de longa distância, de ultradistância, a organização se preocupa muito com a segurança dos atletas. Então você tem postos a cada X quilômetros para você poder passar até um horário limite. Se você não passar até o horário limite, eles te suspendem da prova. Você não pode continuar, você é impedido de continuar, por questões de segurança. Como assim? Se você for muito rápido? Se você for muito devagar. Se for muito devagar. Isso. É porque... Mas isso não pode fazer parte da tua estratégia? Você está se Mas eles colocam uma zona de segurança que dá mais ou menos o dobro do tempo do primeiro colocado. Teoricamente, cobriria todos aqueles que estão preparados para realizar aquela distância. Você sabe disso. Agora, aquele que não está preparado, ou de repente aconteceu alguma coisa, algum problema pontual, uma contratura, um problema em alguma articulação de maneira mais grave, e que tente praticar um heroísmo, vamos dizer assim, eu quero terminar, eu quero dar tudo de mim, a organização fala, realmente você não tem condições de continuar, você para por aqui, você está desclassificado. Isso pode acontecer. Saem quantos e chegam quantos? Nessa prova que eu fiz no Mont Blanc, que chama-se TDS, de cada 2 chega 1. 50%. E não há medalha, é uma camiseta. É um colete de finisher, que eles falam, que é fantástico. Finisher. E você chega na frente Mas os primeiros lugares não tem medalha? Não, todos eles recebem um colete, né, nesta prova especificamente. Mas eu já fiz outras... O desafio é chegar, né? O desafio é chegar. Eu já fiz outras, por exemplo, eu cruzei a Patagônia chilena para a Patagônia argentina, onde a medalha foi talhada na pedra por tribos indígenas argentinas. Então, assim, é algo fantástico, são lugares maravilhosos, diga-se de passagem, né? Então tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Lugares bonitos. Você está cercado pela natureza e por um lugar que tem uma energia incomum. Mas sim, senhor, eu fiquei um pouco incomodado com essas 27 horas. Qualquer esforço, com mais de 25 horas já me deixa... Mas, professor... Até 25 tudo bem, não? Até 25 tudo bem. O limite são 33. Eu ainda tinha uma folguinha se eu quisesse usar. Mas assim, tá bom. Mas você os pontos de parada são para você parar mesmo, para você dar um stop rápido? Tem atletas que param, descansam, tem alguns que até tiram uma sonequinha. Tem. Assim, em média, fica quanto tempo no ponto de parada? Eu sou da seguinte opinião, que eu não gosto de parar. Porque eu acho que quando o corpo esfria, a musculatura trava um pouco. Eu prefiro estar em constante movimento. Então as minhas paradas normalmente são muito rápidas. Então é o tempo de eu colocar água na minha mochila, adquirir um outro alimento, porque nesses postos eles têm de tudo, desde uma sopa até queijos de vários tipos, barras energéticas, chocolate, enfim, frutas. Mas é o tempo de me reabastecer, eles fazerem a leitura do meu chip e continuar a prova. Não paro em nenhum momento. E é muito gostoso a sensação de você passar por fazer meio Mont Blanc e passar por várias cidades, onde todas as cidades respiram a prova e existe mais de 2.000 voluntários participando daquela semana de prova. É algo... É muito humano, sabe? É uma energia que é difícil você encontrar em outro lugar. A estrutura sustenta você também, né? Sem dúvida. Não só a parte de estrutura técnica, mas a questão psicológica. É uma jornada psicológica, assim, é muito interessante. Correr durante 33 horas, assim, a nutrição, né, e hidratação, você consegue suplementar ao longo da prova. Sim. Mas e a questão do sono, da privação do sono? Você fica tão focado na prova, tão energizado, que o sono ele só vai bater, ou se você desistir, obviamente, mas ao completar a prova.
demora ainda para você cair em si com relação à questão de sono. Eu, por exemplo, quando eu terminei a prova, terminei efetivamente muito cansado, mas eu estava tão em êxtase, tão feliz por ter conquistado realizado a adrenalina, foi a 1000. Lá em cima, a primeira coisa que eu fiz, só para o ouvinte conseguir imaginar um pouco, o pórtico de chegada da prova nos Alpes é em frente a uma igreja. E eu tenho uma fé muito, acredito muito em Deus, enfim. A primeira coisa que eu fiz foi entrar dentro da igreja e agradecer por ter completado aquela jornada com sucesso. Não ter me machucado seriamente, enfim. E depois de 8 meses de preparo, de ter uma iniciativa, eu consegui ter uma acabativa, que eu acho que é o principal. Você já desistiu no meio de alguma prova? Até hoje não, mas eu já desisti de treinos assim mais intensos, onde eu senti qualquer tipo de desconforto. Falei, não, aqui eu não posso continuar porque pode agravar algum tipo de lesão, eu prefiro parar. Então, porque o teu treino é mais curto. Mas se eu tiver que desistir, a minha lista de medos tem esse ponto lá, eu vou desistir. Claro, você considera isso. Considero, sem dúvida, até para voltar mais forte. O treino é diário? Ou praticamente diário? O treino ele é diário. Mas ele não tem a mesma quantidade, não volume, mas ele tem intensidade talvez até mais forte. Ele tem altos volumes, mas não chega a ser 100% o volume de uma prova como essa. Por exemplo, você corre todo dia? Eu corro todo dia, mas tem um grande propósito, uma grande questão por trás disso. Eu moro a 30 quilômetros de onde eu trabalho. Se eu acordo no horário normal, num dia, por exemplo, que eu posso tirar como folga de treino, eu enfrento 1h30 de trânsito, 2 horas. Entendi. Eu prefiro investir esse horário cuidando da minha saúde, do meu maior patrimônio, do que ficar parado no trânsito. Entendi. Então você vem mais cedo, porque você não pega trânsito. Eu tento unir o útil ao agradável. Para quem vive numa cidade como essa, como São Paulo... Não ter pensamento lógico. Né? Acho que essa lógica me ajuda um pouco. Então você, em vez de 1h30, você gasta meia hora e aí corre 1 hora. Exatamente. E você vem do seu trabalho de carro, deixa o carro na empresa, né, na Umint, e aí vai correr. Exatamente. Às vezes na Umint, às vezes na academia que fica próximo da Umint, eu faço uma academia particular. Entendi. Então depois você volta, toma um banho. 8h30, 9 horas, eu tô com terno. Põe a gravata e vai trabalhar. Eu tiro o tênis e ponho a gravata. Quer dizer, você começa a trabalhar a que horas? 8h30, 9 horas eu estou no escritório. 8h30, 9 horas você está no escritório. Sim. Até lá você então já correu quanto? Depende do dia, mas tem dia que já cheguei a correr 25, 30 quilômetros. Eu acho que tem muita gente que está percebendo que é possível. Né? É possível. De novo, professor, não independe da distância, basta você dar um primeiro passo. Né? Não precisa correr, você pode fazer uma atividade que você goste, uma dança, um alongamento, uma yoga, tudo remete à saúde, remete a cuidar do seu maior patrimônio. Eu sempre olho para as minhas filhas, eu fico me perguntando quanto tempo eu quero viver, ou pelo menos eu vou fazer jus à minha convivência com elas de uma maneira saudável. Então eu tenho que cuidar do meu maior patrimônio. Aliás, a família é bem cúmplice, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sua esposa não só apoia, como ela participa? Ela foi uma das grandes incentivadoras, né? Opa! Então, eu conheci minha esposa no esporte, jogando vôlei, e depois eu tive a grande oportunidade de, há 10 anos, perguntar o que você faz tanto acordando de manhã cedo, colocando tênis. Ela falou, vou correr, adoro correr. Eu falei, então tá bom, eu vou começar a correr com você. E aí, com o incentivo do André, como o Otávio falou, que é um dos diretores lá da Umint, acabou juntando o útil ao agradável. Então, tanto da parte corporativa como da parte familiar, teve um incentivo para começar a correr. Isso é fundamental, né? É fundamental. O incentivo. É fundamental. Eu vejo também que a prática esportiva, especialmente essa de alta performance, agrega um certo grupo de pessoas, né? Em que medida a prática esportiva lhe trouxe relações que são úteis no trabalho? Assim, todas as esferas, tanto a parte corporativa quanto a parte mais de convívio familiar, de amigos, eu tenho o esporte muito presente, né? Então, ele me ajuda
bastante nesse dia a dia, assim. E tá o tempo inteiro, tem pessoas compartilhando de experiências, tanto no mundo corporativo, ajuda a quebrar gelo, ajuda a abrir conversas, porque o esporte é algo muito... é universal, né? Então, sempre me pedem dicas, né, como se eu fosse um professor. Eu falo, não, gente, procure uma orientação de um profissional. Como eu tenho orientação de grandes profissionais que hoje são referências no mercado de corrida. E sem dúvida nenhuma isso é fundamental para que você faça uma boa prática esportiva. E também, né, você tem um convívio muito harmonioso com as pessoas que estão ao seu redor, independente da temperatura do assunto. Eu acho que bacana isso na questão da influência, né? Porque você acaba influenciando pessoas. Muito. Eu tenho uma passagem fantástica para compartilhar com vocês e com os ouvintes. Eu tenho uma gerente que, dentro desse processo de feedback, né, que você passa o teu parecer, como está o desempenho da profissional. Eu vi uma pessoa triste, introvertida, para baixo, e aí quando você faz um processo de diálogo, e é um processo aberto, né, sincero, a pessoa acaba se abrindo para você. E não é fácil, né, você abrir liderado. E, enfim, ela acabou relatando que tinha alguns problemas particulares, problemas de convívio familiar, entre outras coisas. E a pergunta que eu fiz para ela foi simples, sem entrar em detalhes. Qual é o tempo que você tem para você? O que você fez para você nesses últimos anos, ou nesse último período? E ela refletiu e falou assim, eu não fiz nada. Eu só tenho tempo para cuidar dos problemas dos outros. Eu falei assim, você já pensou em correr? Foi só isso que eu falei. Ela falou assim, não tinha pensado, mas correr é muito difícil. Eu falei, não, basta um tênis e uma orientação de um profissional. E aí, enfim, eu sou um leitor assíduo dos assuntos que nos fazem bem. E eu indiquei para ela uma assessoria, hoje ela já fez 2 ultramaratonas. Né, uma de 54, outra de 58, está indo para a terceira. Brotinho, 54, 60. E ela tem mais de 50 anos de idade e está feliz da vida. Ela falou assim, a melhor coisa que eu fiz essa passagem que eu tenho aqui pela empresa foi o fato de você ter me dado essa dica. Uma pergunta simples, o que você fez por você? E eu falei assim, eu só dei uma dica, falei alguma coisa que eu gostaria que falassem para mim. Que bom que deu certo. Se você não faz por você, você com o tempo não conseguirá fazer pelos outros, né? Então cuidar-se é uma responsabilidade, né? Sem dúvida. Cuidar-se com responsabilidade, assim, né? Não se aventurar sem ter uma boa orientação. Falamos que para você essa sua atividade reforça a sua qualidade de líder também. Sem dúvida. No sentido de influenciar pessoas. Uma vez conversava com o Amir Klink, que aliás esteve aqui no Estadão recentemente, ele é considerado um dos grandes brasileiros, então foi aqui entrevistado nesse programa, e o Amir tem uma coisa engraçada, porque ele costuma dizer o seguinte, eu não faço nada produtivo, eu não produzo nada, eu não tenho fábrica, não tenho comércio, não tenho nada, não faço nada produtivo. Poxa, eu acho que o Amir produz exemplo, né? Muito. Ele produz exemplo. Quantas pessoas ele influenciou, né? É possível, ele tinha um sonho, foi atrás, realizou, né? Mas de uma forma extremamente irresponsável, né? E desde coisas mais simples, né? Então, um fato muito que ele cita num dos livros dele, que a famosa escova de dente, né? Que ele esqueceu e passou alguns apuros. Isso eu levo para mim, né? Então, sempre eu vou montar minha bagagem, minha mala de corrida, tudo, a escova de dente do Amir. Eu vou lá e coloco. Pequenos detalhes. Não pode esquecer do sorrisal. Pequenos detalhes, no meu caso, tem meu sal de fruta lá que me salvou. Cícero e Otávio, nós vamos interromper mais um pouquinho, bem rapidinho aqui. E no último bloco, eu queria que você falasse um pouco como é que começa, né? Porque tá bom. Eu estou achando, assim, as pessoas às vezes têm dificuldade mesmo para começar. Quer dizer, a grande barreira é o começo, aquilo que os químicos chamam de energia de ativação, né? Para começar a reação química, você gasta mais energia do que para realizá-la depois, né? Sem dúvida.